A espera finalmente acabou, minha gente, porque The Eminence in Shadow finalmente está de volta com o primeiro episódio da sua segunda temporada. E esse episódio, meu amigo, serviu como um belíssimo combustível para já te deixar naquele hype para os próximos episódios. E, sabe o melhor disso tudo? É que eles ainda mantiveram o mesmo diretor da primeira temporada. Aí é que eu digo que é só felicidade pra gente, porque o tanto de material original que teve e ainda vai ter, vai ser gigante. E esse primeiro episódio é a prova disso, porque deu muito mais vida pro material original e ainda te deixa ansioso pra ver no que tudo isso vai dar. E pra quem já viu meus resumos da Light Novel, ou até mesmo sabe o que vai acontecer, sabe muito bem que se juntar esse diretor, o negócio que vai sair pode ser dos bons, cara. Mas vamos parar de enrolação e bora falar desse primeiro episódio. O episódio começa com a Shadow Garden toda reunida na Mitsugoshi pra poder atualizar o Shadow sobre tudo o que estava acontecendo. E basicamente, o culto de diabos e também outras organizações ao quais eles são inimigos estavam praticamente imobilizadas. Mas tinha uma notícia que era meio preocupante para eles, que era sobre uma aceleração recente no fluxo de fundos destinados à Cidade Sem Lei, uma favela gigante que não pertencia a nenhum país, onde só se convergia mal, riqueza e o poder do mundo. E qualquer coisa que acontecesse naquela região podia acabar tendo um efeito imensurável no resto da sociedade, ou seja, eles tinham que ficar de olho naquele lugar. Só que o Shadow acabou falando que ele sentiu o cheiro de algo e automaticamente todo mundo entrou em pânico vendo se o cheiro não estava vindo delas. E quando elas foram ver, a lua no céu estava um pouco diferente, ela estava vermelha. E isso não era um bom sinal, porque aquela lua ficar vermelha mostrava que podia acabar acontecendo uma catástrofe na Cidade Sem Lei. E por isso elas já começaram a pensar em enviar pessoas para aquele lugar. Mas o Cid falou que ele mesmo vai lá. Afinal, a lua só ficou vermelha. E vendo o jeito que ele estava agindo e também estava falando, todo mundo, claro, aceitou essa decisão dele. Mas pro idiota do Cid, ele acha que foi graças às garotas que aquela lua ficou vermelha. E ele acha que tudo isso só tá fazendo parte da brincadeirinha deles. A gente já começou bem, né? Logo, nós vamos pro Gold e pro Quinton, que estavam na frente de uma torre carmesim localizada na Cidade Sem Lei. E essa era uma torre onde era habitada por vampiros. E eles estavam querendo entrar nessa torre, mas eles acabaram sendo parados por um cara bem suspeito. Um cara que, segundo ele mesmo, ele já foi um dos tolos que tentou entrar nessa torre. E hoje em dia ele não passa de um mero cão de guarda. Inclusive o dano que foi infligido a ele foi bem grande, porque ele tá até mesmo sem o braço dele. E como ele diz, a única felicidade dele é acabar punindo essas mesmas pessoas que tentam entrar na torre. E faz até parecer que eles vão ter uma luta bem da hora. Pena que não mostra, né? No dia seguinte, na própria Cidade Sem Lei, o Cid estava sendo arrastado pela Claire, a irmã dele, que nunca foi mostrada muito na primeira temporada, mas aqui nessa temporada ela vai. Ele infelizmente está nessa cidade porque a Claire, que acabou sendo a vencedora do torneio da primeira temporada, acabou recebendo a missão onde ela iria exterminar alguns vampiros. E ela estava arrastando o Cid junto com ela porque ela tentaria abrir uma vaga para o Cid na Ordem dos Cavaleiros de Midgard depois que ele se formasse, para que assim ele tivesse um emprego, já que ela acreditava que ele era só um preguiçoso que nem mesmo tinha pensado no futuro dele. Mas a cena acabou ficando um pouco estranha quando o Cid disse que estava tudo bem, mas a Claire disse que não. E aí a gente tem uma outra cena onde tem algo muito estranho e o olhinho do Cid fica vermelho. E isso é praticamente um sinal para dizer para tu ficar bem de olho no que vai acontecer. No caminho eles acabam sendo parados por um homem que estava a fim de vender 2 escravos. E quem são esses 2 escravos? O Gold e também o Quinton, que tiveram o azar de perder para aquele guarda e acabarem sendo pegos na Cidade Sem Lei e assim virando escravos. E o engraçado disso é que o Cid parecia reconhecer aqueles 2, mas no final ele nem se lembrou quem eles eram. Logo depois disso, o Cid tinha sido trancado dentro do quarto dele, mas ele estava entediado, então ele acabou fugindo do quarto dele e se perdendo no meio da Cidade Sem Lei, mesmo que a irmã dele tivesse dito várias vezes que ele ia se perder. Mas aquela Cidade Sem Lei iria meio que acabar se tornando o paraíso dele, porque tanto nos momentos quando ele estava parado ou estava andando, várias pessoas tentaram roubar a carteira dele. Mas a gente sabe que esse cara ele não é bobo nem nada. Ele recuperava a carteira dele e também que pegava a carteira dos próprios caras que tentavam roubar ele, assim deixando ele com uma belíssima montanha de carteiras. Até que durante o caminho ele acaba encontrando algumas pessoas que estavam espancando um Ghoul, que é basicamente um subordinado de um vampiro, que pareciam ser fortes, mas pelo menos se demonstrou que eles só serviam como saco de pancadas. Porém tudo isso mudou quando a fatídica lua vermelha acabou chegando. E quando a lua chegou, aquele Ghoul ficou muito mais forte do que ele estava, e ele logo acabou matando os 3 caras que estavam espancando ele. O Cid, gostando muito daquela atmosfera que estava tendo, ele estava se perguntando que tipo de ação ele deveria tomar
como um personagem de fundo ou não. E do nada ele acabou sendo salvo por uma mulher que estava vendo os ghouls indo pra cima dele. Ela logo se apresentou como Mary, uma caçadora de vampiros muito antiga. E ela disse pro Sid que se ele valorizava a vida dele, era melhor ir correr, porque a frenesia tinha começado. A lua vermelha tinha aparecido e também o tempo estava se esgotando. A mulher deu o aviso, mas você acha mesmo que o Sid deu bola pro aviso dela? Ele na verdade ficou muito interessado em o que isso que a mulher falou serve muito como frases de efeito. E aquelas frases acabaram deixando ele bem animado. E quando esse cara fica animado, é porque o negócio realmente vai começar. E aí a cidade que já era um caos, estava em um caos maior ainda. A Claire acabou ficando desesperada porque o Sid ele praticamente desapareceu do quarto dele. E ela até mesmo acabou ficando um pouquinho irritada. E também a gente vê uma garota chamada Mari, que... bem, ela é uma prostituta. E infelizmente o cliente dela acabou não sendo muito gentil com ela. E ela ainda não tinha percebido o caos que estava acontecendo nas ruas. Ela só foi perceber de verdade quando um ghoul acabou entrando no quarto dela. Mas, pra sorte dela, o Shadow chegou bem na hora mesmo antes dela acabar morrendo e cortando a cabeça do cara. E é aqui onde esse safado acaba usando as mesmas frases que a Mary tinha falado pra ele, dizendo que se a garota valorizasse a vida dela, era melhor ela correr, que a frenesia tinha começado, a lua vermelha tinha surgido e que o tempo estava acabando. A mulher acabou ficando muito confusa com aquilo que estava acontecendo, ela não estava conseguindo processar as coisas direito, porque imagina um apocalipse do nada começa e o cara que te salva começa a falar aquelas coisas. Mas meio que aquela frase do Shadow, ela acabou levando um pouco pro coração dela, porque ela acabou indo até um dinheiro que ela tinha escondido e decidiu que ela ia sair daquela cidade de malucos, praticamente dando a entender que ela ia deixar aquela vida de prostituta. E ela fazia tudo isso enquanto agradecia ao Shadow. Enquanto esse caos todo se instaurava na cidade, a Claire acabou encontrando o corpo morto de um cara que ela pensou ser o Sid. E a Mary, que viu a Claire, acabou perguntando se ela estava procurando por um garoto de cabelos pretos e olhos pretos. E foi só depois que a Claire se deu conta de que aquele não era o Sid. Ela explica pra Claire que ela tinha visto dois garotos dessa exata mesma aparência. Um que estava sorrindo e também rindo de um jeito bem estranho, e outro que acabou sendo raptado para ser levado até a Torre Carmesim. Isso porque quem raptou esse garoto queria trazer a rainha de sangue Elizabeth de volta à vida. E levando em conta que estava tendo a lua vermelha, que era algo que aumentava os poderes dos vampiros, esse era o dia perfeito de trazer a rainha de sangue de volta. Então, oferecendo ajuda uma à outra, a Claire e a Mary acabam formando uma dupla para elas irem até a Torre Carmesim. Outras pessoas também estavam participando do extermínio dos ghouls, que eram dois líderes das outras duas torres. O líder da Torre Preta, que se chamava Juggernaut, e a líder da Torre Branca e também a líder do bairro dos adultos, se é que vocês me entendem, que se chama Yukim. E esses dois eles mostraram que gostam bastante um do outro, né? Porque quando eles se viram, eles logo acabaram lutando entre si. E enquanto eles lutavam, o Shadow tava só lá no ar, de algum jeito flutuando ou voando, mandando mais das frases de efeito dele. E enquanto ele fica falando as frases dele, é mostrado que 4 integrantes da Shadow Garden também entraram na cidade de Senley, que entre elas tem uma que a gente conhece muito bem. E pelo visto, o destino delas também é a Torre Carmesim. E depois de falar bastante, o Sid, ele logo se coloca no meio da luta do Juggernaut contra a Yukim. E pela 50ª, centésima vez, ele se apresenta como Shadow. E é nesse momento em que o episódio termina. Meu amigo, esse início de arco deixou aquele hype. Pelo menos em mim, não sei se deixou em vocês. Acredito que em alguns deve ter deixado. Eu fiquei meio preocupado que esse episódio pudesse ser meio rushado, porque na preview que tinha saído já mostrava muita coisa que eu pensei que ia demorar um pouquinho mais pra acontecer. Por isso, eu já fui meio receoso de assistir esse episódio. Mas ainda bem que essa preocupação foi à toa, porque eu entrei com medo e saí ansioso pro próximo episódio. Como eu disse, tem muita coisa original que na verdade são coisas bem pequenas, mas acabaram dando muito mais vida a esse apocalipse que tá acontecendo nesse arco. Seja pelo início que mostrou a lua vermelha, tanto pela garota que o Sid acabou salvando. Que sobre essa última, realmente não tem nada muito importante sobre ela. Só o que vai ter é que por conta dela ser salva pelo Shadow, ela decidiu sair daquela vida que tava tendo e abrir uma taverna. Não é nada muito importante pra história no geral, mas é algo legal de se ver que eles acabaram dando um pouquinho mais de atenção. A única coisa que me deixa meio preocupado com essa temporada é que foi confirmado que ela vai ter 12 episódios. E diferente do que eu pensava, ela não vai adaptar só o volume 3. Ela também vai adaptar o volume 4.
mas ao que tudo indica vai ser apenas o primeiro arco. E eu espero que seja só o primeiro, porque se eles meterem o louco de adaptar também o segundo arco, as coisas podem ficar um pouquinho feias. Eu preferia muito mais que eles adaptassem só o volume 3, mas por algum motivo decidiram ter essa decisão de adaptar o volume 4 também, pelo menos uma parte dele. Isso acaba me deixando um pouco receoso, mas vamos confiar de que vai dar tudo certo, de que eles ainda vão conseguir colocar algumas coisas originais e no fim conseguir adaptar tudo certinho. Mas no geral, como eu disse, esse primeiro episódio serviu perfeitamente para te dar um gostinho do que tá por vir. E pelo visto não foi só eu que acabei ficando meio hypado, porque no My Anime List o anime tá com uma nota de 8.80, pelo menos no momento que eu tô gravando, e ele tá entre os 33 melhores animes. A galera ficou um pouquinho emocionada, né? Eu tô meio surpreso até agora com isso, eu realmente não esperava que o anime ia debutar com esse tipo de nota. Mas enfim, The Eminence Shadow voltou com a sua segunda temporada que chegou chegando. E pelo visto tá pra ter muito mais coisa boa. Mas e vocês? O que vocês acharam do início da segunda temporada? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí porque eu vou querer saber. Então se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais um vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais e então até o próximo vídeo.